todos. Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria, se assim me permitirem, começar pelo fundo, pela turma do fundo. Eu não sei, mas na minha experiência, a turma do fundo, ela sempre produziu conteúdos significativos. Ela normalmente era rechaçada, ela era criticada, mas dela saíam bolinhas de papel. Delas saíam inovações, invenções e até contravenções. Delas saía muita coisa, mas muita coisa boa saía daquele fundo. E eu gostaria de começar por aqui, pode ser? Você tem... Como é seu nome, baby? Como é seu nome, princesa? Como é seu nome? Falando como o que aqui? A Júlia, aqui com a gente. Que bom, Júlia, que você veio. Porque nós estamos aqui elaborando em prol disto. Como dito agora pela nossa educadora, por último, nós estamos precisando repensar por demais e completamente a nossa educação, não? Mas não é possível repensarmos a nossa educação se não repensarmos a nossa sociedade, tal como ela está hoje, posta. E como sabemos que nós, seres humanos e sociedade, eles existem imbricadamente, então precisamos nos envolver nesta causa. E por isso nós estamos aqui. E viria quantas vezes fosse necessário da Bahia para o Ceará para conversar sobre esses assuntos que muito importam. Eu gostaria de ouvir aqui, amigos, que bom que vocês estão aqui. Eu gostaria de ouvir aqui rapidamente 3 percepções. Se vocês fossem pensar numa nova educação, uma palavra-chave, um pensamento primeiro que vem agora à mente de vocês, quem poderia dizer dessas 3 últimas fileiras? Você ouviu o que ninguém falou? A mais interessada. E nós estamos aqui por eles. Uma ideia-chave. Eu pensaria numa prática educativa mais questionadora. Que maravilha. Muito bom. Uma prática que estimulasse mais o pensamento. Pensar, não decorar. Não decorar e mais pensar. Até porque pensar é de todo ser, mas saber pensar é de poucos, seguramente. Autoconhecimento como a chave, porque inclusive sabemos que o conhecimento muito importa, mas, sobretudo, o autoconhecimento, porque ele vai me possibilitar, inclusive, identificar tudo que eu tenho daqui de dentro para usar melhor o conhecimento, para fazer tudo aqui fora que tanto necessita. Pensemos, autoconhecimento como a chave, o saber pensar como outra chave e o questionar, o dar espaço para perguntar, o dar espaço para instigar o outro, como 3 chaves. Podemos entender assim, como 3 chaves? Eu queria, rapidamente, eu estou aqui diante de 3 lideranças, ou 3 líderes. Cadê a Aline? Tá aqui. Aline, o que lhe motiva a pensar numa nova educação? Que perspectiva você vê para uma nova educação? Você se sente parte disso? Como? Pense aí rapidinho comigo. O mesmo para você, Caio. O mesmo para você, Nayara. Pode começar, Eu acho que o principal é ser ativo nesse momento de evolução, né, que está acontecendo. Independente de que caminho a gente vai seguir, até porque é um projeto Caminhos, independente do caminho que a gente quer seguir, é interessante a gente entender como a gente está e tentar mudar o que no momento não presta. Eu acho que essa é a melhor palavra. Simples assim. Então, palavra-chave é mudança. Palavra-chave é mudança. Não raro, ela no estágio mais avançado, ela gera transformações. E não raro, mais ainda, radicais, tais quais estamos necessitando. O que mais da nossa dúvida? Respondendo ainda a outra pergunta, né? Se nós nos sentimos parte disso, eu acho que nós nos sentimos sim parte disso. E na verdade todos nós, até aqueles que não se sentem parte disso, fazem de certa forma parte disso. Aí eu acho que
seja, a mudança perspectiva, que gera transformação, mas eu preciso estar implicado nisto, me sentir parte disto. Porque almejar mudanças e transformações lá da sociedade ou ficarmos a criticar isso ou aquilo sem nos implicarmos com isto, essa é não pouco deveras apoucado. Diga, Aline, para encerrar, porque os últimos serão os primeiros serão os últimos. Disseram que você seria a primeira, acabou sendo a que vai fechar. Eu acho que a palavra-chave é luta. Assim, eu não me veria em outro lugar, porque eu acho que é pela educação onde começa essa luta. Por algo diferente. Então, a luta. E essa luta que a Aline nos traz, saudação a todos vocês, obrigada por estarmos juntos aqui dialogando um pouquinho sobre isso. Mas essa luta, ela foi demonstrada, a começar por você mesma, no momento que você se dedicou a fazer da sua vida o próprio exemplo disso, porque não é simples. Nosso educador, o Célio, da área de Direito, você está na área de Direito e decidir, inclusive por uma provocação de uma educadora, sair de Direito para Pedagogia. Acabei com a vida dela. Eu dizia, Meu pai disse a mesma coisa. mas Sandra, nossa sorte é que a mãe dela, cadê Dona Dulce? Aqui, levanta aí rapidinho. Essa é a mãe de Aline, que veio lá da outra cidade. Pode sentar. E eu acho que é um grande exemplo. Ela está aqui, é sinal que essa luta vem dando certo, porque ela vem apoiando. Isso é um apoio, ela está aqui. Ela está apoiando a luta dessa filha, que junto com outros dois educadores, eles estão fazendo já a mudança e se implicando com ela. Não é interessantíssimo isso, gente? Isso é uma síntese. E observe se não, essas realizações, muitos ficam só conversando, mas vocês já estão no 4º semestre de pedagogia realizando. E a realização muito importa, porque a realização, quando não nos educa, no mínimo nos motiva para empreender em causas correlatas e até maiores, não? Então, mãe, que bom que você está podendo apoiá-la neste novo caminhar, que seguramente não é de perdição, mas é de encontração, se é que existe essa palavra. É como se as suas indagações, porque é do filósofo isto, o filósofo suscita não só o pensar, mas o filósofo suscita o aprofundar o pensamento a tal ponto que você saia do lugar onde você está. Que você saia desse ponto zero e vá para lá adiante. E às vezes recua e vá para o -2, -3. É o ir e vir, porque o processo das nossas reflexões, ele é dinâmico e por hora damos passos à frente, às vezes a gente para tudo, recua um pouquinho de tudo para começar uma nova jornada, não? Então é do filósofo, e assim foi feito pela filosofia, foi oportunizado esse aprofundar na sua essência, talvez tenha sido isso. E a educação deveria, e essa é sua missão, por que não dizer principal, nos auxiliar a estar sempre mergulhando nesse campo da interioridade, porque a partir dele, dessa interioridade, nós encontramos sentido e razão para fazer tudo na exterioridade, pela exterioridade, até porque nós e o todo somos um e os mesmos. E os fazemos como são, estão. E se tudo também está como está, nós também estamos implicados com isso, não? Desta forma, que bom que nós temos educadores que nos permitem adentrar nessa dimensão mais sutil nossa. Adentrar ou nos permitir lançar a partir de nós mesmos indagações do campo do mais profundo do nosso ser. Porque se não tivesse adentrado nesse profundo, você não conseguiria ter tomado uma decisão profunda. E mudar a profissão é muito profundo. Muito profundo. Você conseguiu, pelo aprofundamento na sua interioridade, enxergar, foi iluminada, teve a iluminação, e a luz veio lá do iluminismo, de forma muito histórica, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Você foi iluminada para perceber
qual era a sua vocação real. Você ouviu a voz da interioridade que dizia qual era a sua missão aqui. Você reconheceu. E quando eu reconheço a minha missão, eu me dedico e me envolvo com ela de tal forma que não só eu sou todo dela, porque me dedico totalmente, mas atraio outros para fazer o mesmo. Quiçá você persista nessa busca e continuem. E o que vocês três precisarem de nós, vão contar sempre. Pois bem, é com esse espírito que vamos dar início aos nossos trabalhos, destacando assim, eles começaram os convites, pelo menos a todos nós, pedindo que respondêssemos perguntas, não foi? Seguramente existem muitas perguntas, mas dessas todas eles destacaram apenas uma. Por isso que está aí em sobressalto tem uma pergunta. E a pergunta é esta: e se você pudesse pensar uma nova educação? Já dissemos. Como já reforçamos, apenas relembrando, aqui estamos diante de uma menina de 14 anos de idade, tá? Aqui na sala estamos com a criança de quantos anos? 2 anos de idade. Aqui temos pessoas de várias idades, que já passaram por tudo isso, que estão em processo educativo, que estão educando, que ainda vão educar. E essa discussão importa para todos nós, portanto. E aí eu comecei refletindo sobre esse todo que nos envolve através da educação, relembrando a nossa missão, que não pode ser desgarrada desse contexto de sociedade. Foi dito, e é homenagem a Sandra até. A sociedade, eu disse no princípio, ela de fato ela não existe sem o ser humano. E da mesma forma, nós, seres humanos, não temos como sobreviver sem a sociedade. Compreendem isso, não? Isso é só para reforçar o nosso papel e nosso compromisso nesse contexto. E lembrar que o princípio de uma sociedade é sempre ajuda mútua. Nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente. E tanto mais farei e saberei fazer isto, quanto mais compreender o meu papel neste contexto de sociedade no qual estou inserido. Eis a importância da consciência, porque ela vai me dando indicativos, ela vai com a chave abrindo a minha percepção sobre o todo da realidade e me fazendo perceber que eu posso fazer muito e ajudar por demais, mas reconhecendo em mim tudo que eu tenho de potencialidade. E, infelizmente, a educação tem deixado a desejar nesse quesito. No momento em que ela não nos oportuniza adentrar nas questões mais essenciais, inclusive para saber o porquê de tudo isso aqui, o porquê de eu existir, o porquê de existir tudo. Porque a partir do momento que eu for reconhecendo isto, eu vou naturalmente fazendo com que os meus interesses individuais comecem a ceder espaço cada vez mais para os interesses gerais, para os interesses coletivos. E com certeza, como a educação tem falhado nisto, os nossos jovens estão mostrando para que vieram e para que estão, para que eles estão. Foi em 2013 que eles foram às ruas, não? O primeiro movimento. E eles não vão parar mais. Isso, para nós, é uma denúncia. Os jovens estarem nas ruas, naquele momento histórico, foi uma denúncia para mostrar que a educação não está conseguindo cumprir verdadeiramente o seu papel. Porque ela tem estado desconectada a educação da vida. Se eu desconecto a educação da vida, a educação faz pouco ou nenhum sentido para mim. E, obviamente, eu não atendido por ela, o grito vai sair para algum lugar. E, neste caso, o grito da juventude foi esse.
Nós temos proposto até um movimento específico com jovens a partir lá do estado da Bahia. Estamos apresentando esse projeto para o governo do estado, com os adolescentes do ensino médio, que o nome do livro é A Consciência é Mais do que Ela Diz. Os grandes movimentos sociais revolucionários a partir da consciência dos seus ícones. Estamos fazendo um resgate histórico dos grandes movimentos sociais revolucionários com o humanismo renascentista, com o iluminismo, com o existencialismo. Adentramos no ecologismo, a reflexão sobre o planeta, o universo, a sustentabilidade, mas mostrando que para ter sustentabilidade mundial, planetária, global, é preciso ter também sustentabilidade no campo individual e social, tudo junto. Estamos falando de movimento do consciencialismo, que é expansão da consciência do ser para ele descobrir e identificar suas potencialidades reais e sua força de transformação. Gente, as nossas comunidades estão muito carentes e necessitadas. Qual é a nossa ideia? Eles vão resgatar e estudar um pouquinho esses movimentos históricos, os movimentos sociais emergentes, e a principal parte do livro, sabe qual é? A última, que é uma parte aberta, em que nós estamos convidando os jovens adolescentes. Ih, esqueci do microfone, não está dando para ouvir? Tá. Ah, meu Deus, tá. Agora que eu vi. E aí, a parte mais importante é onde nós abrimos o último capítulo em branco. E a partir do histórico que antecede, que cada jovem pense na criação de um novo movimento social revolucionário para ajudar a humanidade. E esse livro, a intenção dele é que cada jovem e grupos de jovens nas escolas de ensino médio, eles possam se implicar com tal movimento, que não seja só mais uma mera teoria ou um capítulo teórico de um livro, não. Nós queremos que esse jovem escreva esse movimento e que ele ponha em prática este movimento, inclusive a partir do bairro onde ele mora, primeiro, da residência onde ele mora, do bairro, da rua onde ele mora, da comunidade em que ele vive, do bairro no qual esta comunidade está inserida, dentro de uma cidade, no nosso estado. Comecemos assim. Fizemos um pré-teste em escolas públicas e em escolas particulares na cidade de Salvador. E a experiência foi fantástica. Com esses jovens já criando os novos movimentos. Um dos movimentos dele, de um dos jovens, foi, ele criou o filosofismo. Um novo movimento. A ideia dele foi a sua, copiou, ou melhor, acho que você pegou no ar. Ele diz que a escola não tem ensinado o jovem a aprofundar pensamento sobre as coisas. E ele quer criar uma teoria em que leve os jovens a aprofundar pensamento. Um menino de 15 anos. Uma outra menina de um bairro super periférico, super perigoso, a região onde essa escola está inserida, no bairro da escola pública, chamado Raimundo Mata. Ela criou a teoria do sustentabilismo. Obviamente está atrelada à sustentabilidade, tá? Mas o viés dela foi de primeiro pensar na sustentabilidade, na dimensão da individualidade, para que ela disse, eu não vou conseguir transformar. Eu vejo as pessoas destruindo o meio ambiente, desde árvores matando animais sem zelo, sem cuidado, arrumando de forma equivocada as cidades estão amontoadas, os bairros estão desordenados, mas claro, ela falando com as palavras dela, tá, gente? Essa menina tinha 17 anos. Mas eu não vou conseguir transformar isso se eu não começar a perceber dentro de mim como e qual a força que eu tenho aqui dentro para realizar isto. E aí ela falou da dimensão da autossustentabilidade. Ela disse, precisamos cuidar do nosso ser para cuidar da sociedade conjuntamente, de forma dialética. Essa menina com 17 anos. Passou no vestibular, logo em seguida ela já estava no 3º ano, com 17 anos. Passou no vestibular, já está fazendo pedagogia e já está desenvolvendo o projeto dela na escola. Olha que interessante. A partir das crianças, porque é com elas que nós temos que, de fato, começar. Então esse é o princípio da sociedade. E obviamente nós na sociedade, ao longo do nosso tempo, vamos construindo vários recursos para irmos atingindo o fim. E os recursos são diversos, eu dei exemplo de um recurso. Mas existe um fim maior, que é o de estarmos sempre descobrindo a razão da nossa existência.
E a sociedade vai nos ajudando, vai nos dando input, vai nos oferecendo recursos para tal, de diversas ordens, de diversos campos. E daí nós vamos construindo muitos conhecimentos para este fim. Porque a proporção que eu vou encontrando, identificando a razão da minha existência, quase que a pergunta foi esta. Só que era a razão de você estar fazendo o curso de Direito. Agora a pergunta é, por que nós existimos mesmo? E qual é a razão de estarmos aqui? Porque se não pararmos para refletir e aprofundar acerca de assuntos como este, nós tendemos muito facilmente a sermos manipulados por quem quer que seja. E as ditas normas e padrões da mídia, da moda, da televisão, do que quer que seja, passam a ser nosso padrão de ação, sem nem pararmos para analisar, porque de repente eu já estou, quando eu me vejo, fazendo tudo, como dizem para fazer, sem eu saber se é isso mesmo que eu tenho que fazer, sabe? Porque uma coisa é o que as pessoas dizem para fazer, outra coisa é o que eu tenho para fazer em função do que eu identifico como minha vocação, como meu papel, como minha obrigação. E não está nada errado não, porque cada um, inclusive, só pode fazer o que tem a partir do que sabe que tem. E aqui, por exemplo, estamos aqui com 4 pessoas nesse palco, cada um com a experiência de vida própria, cada um com suas pesquisas próprias, cada um com suas construções próprias, cada um ajuda muitíssimo a partir das suas vertentes e todos nós aqui também. Então, obviamente, existem muitos caminhos para nos ajudarem neste desvendar que ele acontece vida fora. Construímos, portanto, para desvendar este fim, este propósito, nós construímos muitos conhecimentos, como eu falei, e aí temos 3 níveis especificamente de conhecimentos. São os conhecimentos técnicos, que aí eu vou buscar ser um bom técnico de material tecnológico, e aí eu vou ser um técnico de informática. Eu posso buscar conhecimento para ser um técnico de enfermagem, eu posso buscar conhecimento para ser um técnico na atuação como pedreiro, como marceneiro, não existe mais a profissão do técnico do magistério, mas existia. Então, primeiro você era técnico em magistério, depois você poderia ou não fazer a pedagogia. Então, é um nível de construção de conhecimento, um nível técnico, e diversos cursos tecnológicos. Pronatec tem muitos cursos aí desenvolvidos nessa dimensão. Mas tem uma outra forma de construir conhecimento, que também é a forma científica, a forma acadêmica, onde nós fazemos nossa graduação, e não raro com muitas opções. Aqui nós temos uma turma de formados em enfermagem, uma turma de formados em engenharia civil, uma turma de formados em pedagogia. Os mais alegres, tá vendo aí? Não é à toa. É porque dá um gostinho a gente saber que está transformando e ajudando, sabe, outras pessoas. É assim que a gente fica, os pedagogos. Dizem que não, que dá tristeza por falta de dinheiro. Eu, sinceramente, eu não vejo isso não. Só tem preocupação com o dinheiro, nesse caso específico, para não ter felicidade e educação, quem ainda não reconheceu o que você tem para a sua missão, entendeu? Porque quando reconhece, o ter vem, e é impressionante. Eu não tenho que falar disso não. Ainda que eu considere todo problema nosso de investimento aí é problema maior, porque é o nosso educador que deveria ser o profissional melhor valorizado. Na nossa instituição, nós temos uma faculdade lá em Salvador, além de 2 escolas, e na nossa faculdade nós fizemos parceria com a universidade, a Via University, na Dinamarca, e recebemos a visita deles agora, tem 1 mês. E eles disseram que, e de fato a pedagogia é a profissão mais valorizada na Dinamarca. E o pedagogo, portanto, um dos profissionais melhores remunerados. Enquanto o professor aqui nosso ganha R$ 1.500, lá ele ganha R$ 15.000. Então tem uma diferença significativa, mas não só isto. Eles dizem que a pedagogia, o pedagogo, lá está presente em todos os campos de atuação da sociedade, tem um profissional de educação. Olha que interessante. Pois bem, e além disso, temos também conhecimento do campo alternativo. Então, se constrói conhecimentos de maneira alternativa, o que não significa menos relevante, pelo contrário, mas são outras formas de se construir, até porque o conhecimento acadêmico, científico e ou mesmo técnico, eles não dão conta de tudo que existe como disponibilidade na sociedade. E aqui listamos ONGs. ONGs são desse campo, do campo alternativo, que auxiliam muito nas realizações
e nos projetos de que cada um tem e se implica com essas ONGs para realizar. Aqui é uma ONG, inclusive, da qual faço parte, a Fundação Ocidente. Eu assumo hoje a diretoria da área de Ciências Humanas, então todos os projetos da coordenação de Ciências Humanas, esses projetos estão sob a nossa responsabilidade direta. Deles, vocês vão perceber logo em seguida que nós temos as ramificações para a área de educação. Começamos o projeto na nossa ONG há 28 anos atrás, quando eu comecei a me implicar com isso. Eu tinha 14 anos, portanto, quando eu reconheci que eu tinha que fazer algo para ajudar a sociedade. E aos 14 anos eu disse, mãe, eu preciso fazer alguma coisa. E saí para começar a trabalhar. Como você, até lembrei, com 15 anos eu saí com a motinha e já ia dando aula também nas portas. Mas nos 14, eu antecipei um pouquinho, com 14 comecei a trabalhar. E vimos e fizemos muitos trabalhos sociais gratuitos e assistemáticos na sociedade, em diversas comunidades carentes na cidade de Salvador. Inclusive foi uma delas que, quando eu estive pela primeira vez na primeira comunidade carente de Salvador, que eu pisei o pé ali, que era a Roça da Sabina, eu identifiquei a minha missão ali como educadora. Eu disse, meu Deus, eu vim para isto. E dali não larguei mais essa causa efetivamente. Pois bem, naquela época, então, quando dos 14 anos, comecei a me implicar com esse projeto e muitas pessoas foram se implicando, se envolvendo, e as comunidades, nós fomos gerando grupos de multiplicadores em cada comunidade carente. Então nós fazíamos uma articulação com o presidente da associação de bairro, esse presidente e também o presidente do tráfico, o presidente eu não sei o termo específico, mas era assim, o chefão da, entre aspas, gente, máfia, tá? Da comunidade, porque para entrarmos na comunidade tinha que ter autorização da máfia e autorização da polícia. Então, do presidente da comunidade. Então eram 3 autorizações para nós entrarmos nas comunidades, inclusive a de mais alta periculosidade lá, que é a região chamada Calabar, também assim fizemos. E começamos a ver que, além deste sistema de educação informal, que fazíamos projetos sociais gratuitos nessas comunidades, nós deveríamos criar uma prática de formalização daquilo que nós estávamos acreditando de desenvolvimento integral do ser humano. E aí criamos as escolas a partir da Fundação Ocidente, que eu vou falar rapidamente já desse nosso projeto. Mas ele se inicia daqui, de uma ideia alternativa, que é através de uma ONG, mas ele foi ganhando corpo. Essa fundação hoje já tem 32 anos de existência, já atendeu mais de 50 mil pessoas e vem fazendo um trabalho assim bem interessante a partir da Bahia. Aqui são as instituições de ensino, estão ali listadas. O vermelhinho é o sinal vermelho? Não, né? Tem o sinal vermelho? Não. Ah, a seta, né? Ah, vou saber, tá. Eu acho... Ah, é sutil. Olha que interessante. É porque se eu encostar o dedo, eu estava encostando horrores sem saber. Ah, tá certo. Então, tudo também é um tipo de conhecimento. Aqui é técnico. Nesse caso específico. Mas eu não estou sabendo falar direito, não. Gente, ó, entendeu? Não está conciliando. Aqui eu quero dizer que aqui são as escolas, que eu vou falar já. Além disso, você pode apertar o vermelho. Pode? Ah, agora melhorou. Deixa eu ver. Mas tá ao contrário. Ao contrário, é? É. Ah, eu tava de cabeça para baixo e queria fazer alguma coisa. Espera aí. Ah, agora sim. É assim, gente. Não raro, nós ficamos rígidos na estrutura e às vezes a gente precisa, entendeu? Sentir, não é só pensar. Porque eu usei só o pensar primeiro. Aí eu senti que tinha alguma coisa errada aqui, mas não sabia o que era. Elaborou, agora juntou o pensar e o sentir, e agora fica mais fácil agir. A educação devia ser assim, está integrando todo o tempo, sentir, pensar e agir, senão a gente se fragmenta muitíssimo. Pois bem, Greenpeace é um outro exemplo, tá? De ONG. Aqui nós temos trabalho de maçonaria, é um outro conhecimento alternativo, e tantas outras ordens. Eu citei alguns exemplos aqui de construções alternativas de conhecimento. A maçonaria tem um fim específico de ajudar, eu não sei para quem aqui conhece, mas o objetivo maior da maçonaria é tornar feliz a humanidade. Ou seja, não é possível fazer isto senão entrando na profundidade do ser. E aí tem algumas ações e muitas ações que já existem nesse campo. Pois bem, outro conhecimento alternativo que se constrói aqui. O Projeto Caminhos é uma demonstração disto, não? O Projeto Caminhos tem construído de maneira alternativa conhecimentos agregados
agregando profissionais de diversas experiências para que todos eles juntos nos auxiliem a refletir, repensar pensar novos caminhos para a educação. Isso é o que eles têm feito. E aqui foi o evento de lançamento, foi o primeiro evento deles, que eu localizei no Facebook. E aí eu comecei, e se... Ah, tá, ele capta todo o meu movimento. E como eu me mexo muito, ele mexe muito também. Isso não vai dar muito certo pra mim não, vou baixar aqui sim, tá? Aí eu comecei aqui também, e se... Mesmo sem eu apontar, tá certo. É porque o conhecimento está assim mesmo, e ele ultrapassa barreiras. E nós ficamos muito enjaulados, entendeu? É o professor de teoria da educação só na sua janelinha. É o professor de filosofia da educação fora Sandra na sua janelinha. É o professor de, entendeu? Mas agora não, gente, é global, é tudo junto mesmo. Sim, e se multiplicarmos essa ideia, pensaram aí? É como vocês estão gerando. A partir de um conhecimento alternativo, vocês estão dando brecha e possibilidade de multiplicarmos essa ideia. Não é interessante? Pois bem, então buscamos no íntimo, estamos sempre buscando a real riqueza de tudo isso, desses diversos conhecimentos. Eles são muito ricos e eu tenho que estar buscando isso no dia a dia e, para tanto, devemos buscar estar sempre nos envolvendo com conhecimentos que almejam o ser na totalidade. Que almejam a felicidade, sim, por que não dizer? Mas não é possível tratar dessa perspectiva, inclusive numa esfera global, senão a partir da virtuosidade. E não é possível tratar da dimensão da virtuosidade se eu não tiver o contexto do autoconhecimento, se eu não aprofundar na seara daquilo que me envolve na totalidade. Até porque, a partir do ser mais profundo, a partir dessa dimensão do autoconhecimento, eu tenho condições de identificar tudo que sou, tudo que posso ser e ainda encontrar os recursos para tal. E a pergunta, portanto, nós aí no centro da pergunta, nós no centro da indagação. E a nova educação? Então ela vai estar sempre nos conduzindo nesta direção, de buscarmos, sim, a razão da nossa existência através de diversos caminhos. E aí no processo evolutivo, já foi dito um pouquinho, mas cabe repetir, no processo evolutivo todos nós buscamos nos diversos movimentos históricos este fim. O humanismo veio para isto, para resgatar a posição do ser humano na sociedade. E aí destacamos na pré-modernidade, na modernidade e na pós-modernidade, vamos falar, e já encerrando, que através do campo da religiosidade, nós tínhamos na Idade Antiga, na Idade Média, os dogmas determinando qual seria o nosso procedimento diante da sociedade. Mas aí nós temos, no campo da ciência, o iluminismo vem para nos iluminar a razão e dizer que isso não é suficiente para a compreensão do todo do nosso papel como ser humano. E aí nós vamos, no meio disso, aí vamos destacando em cada um desses movimentos históricos, sociais, revolucionários, todos eles tiveram como busca principal a investigação acerca do ser humano, do seu papel e como ele pode fazer para transformar a sociedade. Portanto, a razão ela importa, mas ainda ela é pequena para compreender a realidade que é muito grande. E assim nós compartilhamos, nós temos uma experiência de escolas em Salvador. Como eu disse, nós fundamos a Ananda, Escola e Centro de Estudos, com 20 anos já de experiência, com disciplinas que vêm ajudando, além de ter uma concepção mais ampla, nós implantamos a disciplina de meditação para as crianças terem um momento, no princípio, de centrar a atenção nelas, para a partir delas ver o que vai sair, brotar de novo no dia a dia. E incluímos também a disciplina Iniciação à Consciência, para que elas comecem a perceber e compreender, a partir delas próprias, na relação com o universo, com a natureza, o todo que elas podem realizar. Porque hoje se espera de que os adultos, nós adultos, sejamos solidários, sejamos fraternos, sejamos igualitários, sejamos democráticos, mas não se ensina às crianças o princípio da democracia na escola. Não se ensina para a criança o princípio da solidariedade na escola. Não se ensina para a criança o princípio da sociedade, da humanidade, da amizade. Não se ensina, nem mesmo criatividade. E a gente quer que os adultos sejam criativos, solidários, fraternos, assim. Então, nós estamos propondo, eu concluí na época há 15 anos, especificamente quando eu concluí o doutorado, nessa área de consciência, nós fizemos a proposição da criação de 3 disciplinas. Iniciação à Consciência para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, a disciplina Consciência para o Ensino Médio e a disciplina Conscienciologia para o Ensino Superior, em nível de graduação e pós-graduação.
Eu coordeno o mestrado na área de Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social e incluímos essa disciplina aprovada pela CAPES há 15 anos consecutivos, estudando a consciência, que é estudando a vida, estudando o ser humano e seu papel para a transformação social a partir dele mesmo. Então, além dessas experiências, nós implantamos a partir do ano passado, como consciência e autoconhecimento tem tudo a ver, porque quanto mais eu desenvolvo minha consciência, mais eu me autoconheço e posso potencializar minha realização individual e social. Nós implantamos também a disciplina autoconhecimento na nossa faculdade e estamos expandindo para outras instituições. E aí, gente, só para concluir, essa experiência nossa está agora dando margem para a implantação de um mestrado na área de autoconhecimento e desenvolvimento socioemocional. Então, nós enviamos o projeto para a CAPES e estamos agora aguardando o retorno e esperamos que esta experiência seja exitosa, porque assim a CAPES também tem demandado projetos nessa dimensão. Então, essa é um pouco da nossa experiência. Agradeço a todos pelo compartilhar disto.